Despertando a Consciência. Despertando a Consciência é o nome desse nosso canal, no qual estudamos saúde e espiritualidade. Nós estamos, no momento, fazendo uma análise, assim, reflexiva, refletindo, nos utilizando do Evangelho de Jesus naquela parábola que foi convencionalmente chamada de parábola do filho pródigo, ou parábola dos dois irmãos, que é o nome correto, que foi o nome que Jesus atribuiu a essa parábola, né? Porque, na realidade, conta a história de um pai que tinha dois filhos, um filho mais moço, um filho mais velho, e que o filho mais moço pediu que o pai, estou aqui tornando a falar, repetir isso, porque pode ter alguém aqui que ainda não tenha assistido isso, pode estar começando e fica meio perdido sem saber de que está se falando. Eu já tenho aqui, por exemplo, conosco a Léa Brum. A Léa Brum já está conosco aqui, desejando uma feliz e abençoada noite para todos nós. Então, eu fico muito feliz de estar com a Léa, que ela é uma pessoa muito querida nossa. Então a gente está fazendo uma reflexão sobre essa parábola, que ela pode ser interpretada nos dias atuais, através dos conhecimentos que a gente adquiriu nesse período, através da psicologia, especialmente da psicologia transpessoal, que é a psicologia que se utiliza da verdade, que é a presença espiritual no ser humano, quer dizer, o ser humano é um ser espiritual, e a psicologia transpessoal leva em consideração essa vertente do saber, que é a vertente espiritual. Então, nós estamos fazendo uma reflexão, nos utilizando da parábola, que é uma parábola que vem do tempo antigo, que vem da época de Jesus. É Jesus que proferiu essa parábola, ele contava, ele pregava o evangelho através de histórias, que chamam-se parábolas ou parabolas, né? Parábolas, que são histórias nas quais a gente pode tirar delas o conhecimento das coisas que precisamos para o nosso dia a dia, para o nosso conhecimento, para desenvolver em nós a sabedoria. A parábola do filho pródigo, ou parábola dos dois irmãos, como é chamada, é uma parábola muito, muito interessante, porque ela vai abordar exatamente as duas condições importantes que temos em nós, que é a condição do amor verdadeiro, que é uma necessidade das nossas vidas, o amor é que sustenta a vida, e a falta do amor, ou, se quisermos também, o amor falso, ou pseudo-amor. Então, nós temos o amor, que é a fonte da vida. Deus é amor, como diz o apóstolo João. Então, se Deus é amor, Deus em nós, a nossa situação espiritual é sustentada pelo amor único e puro de Deus. Então, nós temos essa condição. Só que, como nós ainda não aprendemos a amar de maneira adequada, nós ainda desenvolvemos o desamor, que é a falta de amor, o desprezo pela sua própria essência, o desprezo por si próprio, e desenvolvemos, pior ainda que o desamor, é o pseudo-amor, quer dizer, o amor falso, as máscaras do ego, que fazem com que a pessoa finja que está amando, mas que não está, na realidade, desenvolvendo verdadeiramente o amor. É o interesse, é o desejo, é a vontade de estar perto, ou a pessoa, estou com saudade e tal. Pois é, tudo bem, faz parte, é um princípio, mas não é o amor na sua essência, na sua capacidade intrínseca de produzir a vida, porque quem produz a vida é o amor, né? Conforme nós estamos estudando, nós verificamos porque como o nosso canal estuda
a espiritualidade e a doença, nós estamos verificando com esses estudos que estamos fazendo aqui, que se a gente observar com cuidado, nós vamos descobrir que a causa profunda das doenças são o afastamento da casa do pai, como está na parábola, né? Um filho mais moço pediu ao pai que desse para ele a parte que cabia na herança, e ele vai e se retira para uma cidade distante, quer dizer, sai da casa do pai e vai para esse lugar, para essa cidade distante, que é uma situação metafórica, é uma metáfora, ele não foi para nenhuma cidade, isso é uma representação simbólica do afastamento de Deus, né? Então, esse afastamento, ele significa estarmos longe da nossa essência, ou seja, estarmos longe do nosso próprio Criador, né? Daquele que nos criou, criado como? Criado a imagem e semelhança dele. Deus cria, conforme está na Bíblia, né? Deus criou o ser espiritual. Na Bíblia você vai ver que Deus criou o homem 2 vezes. Tem uma vez que Deus cria no 4º dia, o 5º dia, o 4º dia. Criamos o homem, né? A nossa imagem e semelhança. Não é bem Deus que fala, tá? E depois esse negócio, se foi Deus ou não foi Deus, isso a gente discute num outro momento, mas vamos dizer que foi, pronto. Então Deus criou, né? Foi tudo é feito em nome dele, então tudo é ação de Deus. Então Deus criou o homem mais semelhante. Passado um tempo, a terra era uma bola de fogo, depois choveu, esfriou e nasceu o vegetal verde. Foi criado o jardim das delícias, o Éden, o paraíso. E nesse paraíso, Deus viu que era bom, e aí pegou o barro e esculpiu a imagem de um homem e soprou nas suas narinas o sopro da vida. Segunda vez que Deus cria o homem, que ele tinha criado lá no 4º dia, depois criou bastante tempo depois que nasceu o vegetal verde. Não é que Deus tenha esquecido, Deus esqueceu que já tinha criado o homem e criou de novo, não. Deus cria primeiro o princípio espiritual, a sua imagem e semelhança, é o princípio espiritual. Só que o princípio espiritual, para se manifestar na carne, para se manifestar na vida material, precisa da matéria, precisa do corpo físico. Então, no Éden, Deus cria o Adão, cria o homem de barro, que é uma metáfora da criação do princípio material. Então, nós somos, para nos manifestar, temos o princípio material, mas podemos nos manifestar também espiritualmente, porque somos seres espirituais. Então, o ser espiritual vai habitar o corpo de carne provisoriamente, por um tempo limitado, que é criado no segundo momento. Então, nos 2 momentos da criação. Isso está perfeitamente dentro daquilo que a ciência hoje já explica também, né? A ciência espiritual, não a ciência materialista, mas a ciência espiritual, ela vai mostrar que Deus cria o princípio espiritual, cria o princípio material e faz com que haja a acoplagem do sistema, do princípio espiritual no princípio material, que são recursos, que são meios, que são formas de manifestação do ser, da pessoa, manifestação de nós próprios, né? Está aqui conosco também já agora a nossa Graça, né? Está aqui conosco também a Elaine Santana, está aqui conosco a Maria Nazaré Ribeiro, com quem eu tive ontem, e fiquei muito feliz de vê-la, que ela está maravilhosamente bem. Eu fico muito feliz de ver meus amigos, meus clientes, o processo, a evolução, a conquista da saúde, que coisa mais maravilhosa. A melhor recompensa que o médico pode ter é ver o seu cliente muito bem. Parabéns, Nazaré, você me deu um grande presente ontem, indo me ver e manifestando a sua condição física e psíquica e espiritual muito bonita, muito iluminada. Muito obrigado por você estar conosco e de você estar nos acompanhando aqui. Eu agradeço muito a você.
Elane também, não tenho visto Elane, mas Elane acho que está bem também. Elane também é minha cliente, né? Então, são pessoas que eu tive um contato com elas como médico e que depois ficaram minhas amigas. E agora são minhas seguidoras aqui no nosso canal. Então, nós temos nós temos então essa manifestação, né, material e espiritual, que é a construção da nossa própria estrutura. Bom, o afastamento de Deus, afastamento da casa do Pai, que o filho mais moço faz, significa estarmos longe dessa essência, da essência. Por quê? Porque, ou seja, do nosso próprio ser criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Uma observação que a gente possa fazer, aprofundando mais esse conceito, né, nós vamos perceber que o afastamento da casa do pai, quer dizer, a ida para a cidade distante que o rapaz faz, que vai para a cidade de local distante, nada mais é do que a saída, o afastamento do próprio Deus. Nós deveríamos saber que o nosso Criador, Deus, nosso Pai, se manifesta de duas maneiras. A primeira maneira é a manifestação que a gente chama filosoficamente de imanente. O que é imanente? Que está dentro de nós, é o Deus em nós. Então, é o Deus que se manifesta em nós, que é entendido como Deus interno, o Deus interno, o Deus em nós. Aliás, Santo Agostinho vai dizer isso, diz assim: eu procurei-te, Senhor, em todos os lugares, nas florestas, nos mares, nos lugares mais absconsos, não consegui te encontrar. Quando olhei para dentro de mim, pude perceber que tu lá estavas, tu estavas no âmago do meu coração. Então, Santo Agostinho faz essa beleza de reflexão, um grande filósofo, um dos pais da igreja, né, da igreja primitiva, que vai dar essa explicação fantástica, maravilhosa, né? Aqui também já está com nós. A Elane está bem sim, está com saudade. Eu também. Agora também chegou agora a Vera Lúcia, Vera Lúcia, seja bem-vinda. Vera Lúcia também é minha cliente. Também acho que está bem também. A Vera Lúcia tem mais tempo que eu não vejo, então não sei. A gente está meio longe por causa da distância geográfica, mas de vez em quando a gente está sempre sabendo um do outro. Então, parabéns para vocês de estarem me dando esse grande presente, de estarem me acompanhando, né? Agora fora do consultório médico, aqui nas nossas lives, que também é voltada para a saúde, para a espiritualidade, mas que é uma coisa mais assim, vamos dizer, mais lúdica, mais assim, filosófica, né? Não é aquela coisa do médico do dia a dia. Apesar de que hoje eu sou um médico que trabalho muito com essa coisa, né? Eu quase não dou remédio para meus clientes, eu trabalho mais fazendo essa reposição de nutrientes e conversando e estimulando e fazendo com que a pessoa se abra para receber essa energia que flui sobre nós, que de uma forma nós vamos conversar aqui mais na frente um pouquinho. Então, nós devemos saber que Deus se manifesta imanentemente, ou seja, dentro de nós. Mas também temos que compreender que, além do Deus interno, nós temos o Deus transcendente, aquele que transcende de nós, que está além da nossa capacidade, que está além do nosso interior e que se manifesta em todas as coisas, né? Esse Deus transcendente, ou seja, conforme Jesus o chama, o Pai que está nos céus, né? Esse Deus não é dois deuses, não tem dois deuses, é Deus se manifestando de duas formas para nossa compreensão didaticamente: imanente dentro de nós e transcendente, que é esse Deus que a gente levanta os olhos para o céu e fala: Deus, Pai, como Jesus dizia, chama Pai, o Pai nosso que está nos céus e tal. O Deus transcendente, o Deus que está em toda parte, o Deus que está em todos os lugares. Esse é o Deus transcendente. Então, Deus tem duas formas de manifestação. Quando a gente se afasta de Deus, a gente se afasta especialmente do Deus interno, do Deus que está habitando em nós, embora ele continue dentro de nós, só que a gente não se percebe
estando em Deus e Deus em nós. A gente não percebe isso. Então, Jesus vai chamar o Pai que está no céu, que é o Deus transcendente. Quando nos afastamos, né, dessa manifestação de Deus, ou do Deus transcendente ou do Deus imanente, quer dizer, quando nós nos afastamos da casa do Pai, né, nós estamos nos afastando de todas as manifestações de Deus, né? Ou melhor, saindo da casa do Pai, nós vamos para um lugar distante, como claramente a parábola ensina, falando do filho mais jovem. A parábola de Lucas vai falar exatamente do filho mais jovem que saiu da casa do pai, pediu a parte da herança e foi embora para um lugar distante, né? Lá ele passou, dilapidou o patrimônio e tal, enfim, aquela história que você já conhece. E acabou passando grandes necessidades, né? Então, é preciso, então, deixar muito claro, bem claro, para a gente ficar com isso bem na nossa cabeça, né? Que Deus nunca se distancia de nós. Nós é que nos distanciamos dele, nós é que nos afastamos. E como não existe afastamento definitivo, porque nada em a natureza é definitivo, tudo é provisório, enquanto nós estamos nesse processo evolutivo, na atual condição que nós estamos, tudo é provisório, tudo passa, tudo muda, tudo se transforma. Não há nada definitivo. Então, você é eterno, vai para o inferno, vai ficar eternamente. Não existe isso, gente. Nada é eterno. Enquanto nós estamos nesse processo evolutivo ainda primitivos como estamos, não há possibilidade de nada ser definitivo. Quando nós adquirirmos a plena consciência das nossas vidas, nós atingimos aquela situação da perfeição, né? Ser de perfeito como perfeito é o Pai que está no céu. Talvez aí a gente possa compreender as coisas definitivas, porque aí a gente vai perder o livre-arbítrio. Enquanto a gente tem livre-arbítrio, a gente pode fazer, pode não fazer, a gente tem o direito de escolher. Então, essa é a questão. Então o que quando nós pensamos no filho pródigo, nesse filho mais moço, é preciso lembrar que Deus não se afastou dele, porque ele é que se afastou, né? Porque o afastamento definitivo, cedo ou tarde, não é definitivo, ele é provisório. Cedo ou tarde a gente vai ter que voltar, como fez o filho mais moço, que acabou retornando, o filho pródigo acabou retornando ao pai, pedindo para ser empregado dele, tá? Vocês lembram bem da história, né? Então, quando nós iniciamos esse caminho de volta, é como se a gente tivesse morrido. Vamos pensar bem, a condição de morte aqui é somente uma forma metafórica de dizer, uma vez que o Deus em nós é representado pela nossa própria vitalidade, quer dizer, a própria vida que temos é a manifestação de Deus em nós. Por isso que eu digo, a pessoa que não acredita em Deus, ela está morta, porque ela está recebendo o influxo de Deus, mas não está aproveitando esse influxo, porque ela nega a si própria, nega a sua própria essência, aquilo que está acontecendo com ela mesma, né? Então, essa condição de morte é apenas uma forma metafórica de dizer, uma vez que Deus em nós é representado pela nossa própria vitalidade, eu repito. O afastamento funciona como se fosse uma couraça, uma capa de chumbo na qual a pessoa se enfia, né? E ela não consegue, o fluido que vem de Deus, quer dizer, as energias divinas que deveriam estar sendo absorvidas pelo chakra coronariano, que fica aqui no alto da nossa cabeça, né, pelo centro de força, ele não consegue entrar uma quantidade muito pequena de energia, né? Então essa vitalidade cai, né? Porque o afastamento funciona como essa couraça, é uma couraça impermeável que impede que as energias irradiadas em nossa direção nos alcance na sua plenitude. E aí se inicia o processo da doença. Adoecimento primeiro espiritual, a seguir vem o adoecimento energético do corpo de energia, do corpo fluídico, do corpo que é o molde do corpo físico, né?
Ah, a Léa está dizendo que é igual estar dentro da mesma casa em diferentes ambientes. É, pode ser, pode ser. É uma boa comparação. Ah, está aí conosco também a nossa Janete Machado Alves. Boa noite, Janete. Estou gostando de ver a Janete, tem vindo agora com frequência aqui. Então, amanhã eu vou procurar você, Janete, preciso conversar com você. Então, a Léa também está dizendo aqui que isso é referente não estar em contato com Deus, mesmo que ele sempre está conosco, né? Eu gostaria, depois eu vou falar para vocês aqui, depois eu vou até sugerir que o Carlos coloque aqui na nossa, quando ele editar esse vídeo, que ele coloque aqui um vídeo que está no canal, que é Deus não abandona, né? Vou pedir para ele botar isso aí. Então, essa coraça impermeável impede que a energia irradiada na nossa direção nos alcance na sua plenitude, iniciando-se o processo de adoecimento. Primeiro, adoecimento espiritual, depois o adoecimento energético, finalmente o corpo físico, com doença mental, doença social, doença intelectual, e as já conhecidas e tão faladas doenças, né, físicas, desde o simples resfriado, né, até uma pneumonia, uma tuberculose, câncer, diabetes, esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico e toda a gama de desajustes que vão se cada vez mais se acumulando no rol das doenças físicas e mentais que não param de aparecer. Tem doenças que já estavam erradicadas e que estão voltando. Doenças que... Dengue, por exemplo, é uma doença antiga pra caramba, tinha sumido, agora voltou de novo. Quer dizer, o comportamento humano facilita, favorece esse retorno, o afastamento de Deus, né? Então, as pessoas têm diabetes, esquizofrenia, depressão, pânico, e todo esse rol de doenças que vão se acumulando. Cada vez mais tem doença nova aí, e doenças antigas que voltam. Isso aí mostra que a nossa humanidade, muito sofrida, está cada vez mais sofrida. O sofrimento é permanente, né? Quando nós retornamos a guiar a nossa vida pelos parâmetros da nossa espiritualidade, nós voltamos a entrar na plenitude, quer dizer, ficar plenamente voltados e absorvendo o fluxo de energia divina que de forma bastante torrencial, uma torrente de fluidos de energia que desce sobre nós e vem na nossa direção e que só vai ser absorvida por nós se nós estivermos abertos para isso. Eu tinha um amigo meu que era um sacerdote católico, que ele dizia assim, a graça de Deus chove sobre nós como se fosse uma chuva, mas nós nos comportamos como se fôssemos copos. Tem gente que é um copo que está com a boca para cima e a energia que vem de cima enche o copo, a pessoa fica cheia da graça, cheia da energia do Senhor, né? Agora, há pessoas que estão emborcadas, viradas de cabeça para baixo. A energia vem, passa por fora, escorre e não fica. Quando a pessoa vai ver, não está vazia, não tem nada, né? Então, isso é muito importante que a gente reconheça isso. Quando nós retornamos a guiar a nossa vida pelos parâmetros da espiritualidade, nós entramos na plenitude, entramos plenamente no fluxo da energia divina, que essa energia que é uma torrente, que é uma força muito grande, que está sempre vindo na nossa direção. Então é muito interessante a gente observar que essa corrente de força não só nos cura, né, fisicamente, mas ela de forma muito absoluta, de forma muito permanente, ela funciona ajustando o nosso viver, a corrente de força que nos cura, ela cura fisicamente, mas também vai ajustando a nossa vida de forma que a gente vai viver sem nos faltar nada. Aliás, tem uma expressão que é um mantra que as pessoas repetem muito, que é de um salmo, que diz assim, o Senhor é meu pastor
e nada me faltará. Está errada essa tradução, porque não é nada me faltará. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Mas também não falta as coisas para a pessoa. A pessoa precisa ter confiança, ter fé. Ontem eu vivi uma experiência muito interessante é, da fé. Eu atendi uma paciente já no final do dia, e ela chegou e depois ela saiu da sala correndo, aflita, meio desesperada, e não sei onde é que ela foi. Eu tinha saído para falar com o médico, que eu fui fazer um exame meu também. Quando eu voltei, a criança que ela trazia estava lá sozinha na minha sala. Eu falei, cadê sua mãe? Sua mãe abandonou você, minha filha? Ah, minha mãe saiu, não sei. Aí daqui a pouco vem a moça com os olhos cheios de lágrimas, os olhos vermelhos, desesperada. Ah, doutor, não sei o que aconteceu, eu tomei o ônibus lá em Paracambi. Quando eu cheguei aqui, saltei do ônibus, perdi, deixei a carteira. Estava o dinheiro da consulta, estava o dinheiro que eu ia fazer no mercado, os documentos da minha filha, o cartão do SUS, o cartão de crédito, o cartão não sei de quê, acho que os documentos todos dela, carta de identidade, no ônibus. Aí eu falei assim, você vem em que ônibus? Vem para Barra do Piraí ou Vassouras? Se for de Vassouras, a esperança de aparecer é um pouquinho maior. Se for para Barra do Piraí, é menos pior. Mas eu estou com a intuição que você vai achar a sua carteira. Ah, meu Deus, eu faço que você não vai fazer nada. Eu vou dar uma consulta para você, como se você fosse me pagar, assim, tudo bem, né? Está aqui todo o material, dei as vacinas, fiz a receita, orientei tudo. Se você vai para casa, leva essa importância aqui para você poder tomar o ônibus de volta, já que você perdeu sua carteira, você não deve ter nada, deve estar sem dinheiro até para voltar para casa. E você, em casa, com calma, procura, liga para a empresa, quem sabe vai aparecer. Mas eu, sinceramente, estava com a intuição que aquilo ia dar certo, mas sabe aquela coisa, a fé, mas eu tinha uma convicção íntima de que quando chegou a noite, ela me mandou um zap, era mais ou menos 9 horas da noite. Doutor, glória a Deus, a carteira apareceu com o dinheiro, com os documentos, com tudo. Dentro do ônibus para a Barra do Piraí. Ela ligou para a empresa, uma pessoa de bom coração, eu falei para ela, de repente, quem sabe, uma pessoa de bom coração achou a sua carteira, guardou, chegou na empresa e foi de fato o que acabou acontecendo. Então, a fé é uma coisa muito, muito. E quando eu estava ali com a moça, eu fiquei conversando com ela, mas eu estava ali orando, pedindo a Deus que aquilo desse uma solução para ela, coitada. É uma pessoa pobre, uma pessoa que faz esse tratamento com dificuldade, uma coisa muito triste, a pessoa perder as coisas assim. Quer dizer, eu falei assim, minha filha, quando você sair, sai com uma bolsa, bota dentro da bolsa, não tira dentro do ônibus. Ela estava com um saquinho de pano, é uma coisa que não estava dando muito certo. Mas tudo bem, mas deu certo, felizmente. Deus zela por nós sempre, e se você tiver fé, a fé remove montanhas, de fato, como a gente costuma dizer. A fé remove montanhas, né? Então, é muito interessante a gente observar que essa corrente de força não só nos cura, mas também ajusta a nossa vida de forma a não nos faltar coisa alguma, inclusive do ponto de vista material. Há uma história do Allan Kardec, que quando ele conversou a primeira vez com o guia espiritual dele, o guia espiritual dele disse que ia vir com ele uma vez por semana, por 15 minutos, dar a ele a assistência. E que ia dar assistência a ele para ele poder fazer a obra da codificação. E aí, o Allan Kardec pergunta para o espírito assim, mas você vai me proteger também do ponto de vista material? Olha a resposta do ser espiritual para ele. Diz assim, seria não te amar se assim não fosse. Quer dizer, eu vou também te proteger de forma espiritual e material também, porque nós precisamos da vida material para construir a vida espiritual. Então, parece que basta, às vezes, a gente pensar alguma coisa com muita firmeza, com desejo firme, uma coisa que você saiba querer, né? Que você trabalha para poder ter, que você usa o dever, que o dever é aquilo que você pede uma coisa ao universo, o universo conspira a nosso favor sempre,
pedindo ao universo que te dê alguma coisa que possa ser útil para você, mas com a qual você possa também atender as outras pessoas que cercam você, que estejam no seu entorno. Então, nada deve ser só para a gente, tudo tem que ser partilhado com as outras pessoas. E essa partilha, essa divisão das coisas com as pessoas, faz com que as coisas aconteçam. E é interessante que quando a gente pensa com firmeza em alguma coisa que a gente quer com muita vontade, parece que essa coisa vai cair no nosso colo, literalmente. Eu falo, essa é uma linguagem coloquial, né? Caiu no colo. Quantas coisas caíram no meu colo a vida inteira, gente, que eu pensei nelas, achei que eu queria isso talvez pudesse ajudar, eu pudesse fazer isso, fazer aquilo. E as coisas foram acontecendo, foram caindo no meu colo. Muitas coisas, né? É uma coisa interessante isso. Um dia eu vou fazer uma palestra conversando só sobre as coisas que já caíram no meu colo. E assim, gente, de onde que saiu isso? Assim, não tem... Que coisa, verdadeiro. São as coisas do dia a dia, do cotidiano, os milagres da fé. Então, a gente tem que ter fazer a volta para a casa do Pai. Então, a saúde, a nossa destinação é a saúde, o nosso destino é a saúde. Que tipo de saúde? A saúde espiritual. E ipso fato, a saúde espiritual, a gente vai ter a saúde física também. A saúde física é consequência da saúde espiritual. A saúde faz parte do nosso processo evolutivo a caminho da perfeição. Eu volto a repetir a frase de Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Como que a gente pode ser perfeito com uma vida única? Por isso que tem várias experiências físicas, a gente retorna a experiência física. Queiram aprovar isso ou não, isso é uma realidade. Ninguém é porque alguém não enxerga o sol que vai dizer que o sol não existe. Isso é como o sol, existe, embora tenha gente cega que não veja o sol, e nem por isso vai deixar de acreditar que o sol existe. Existe a reencarnação, e a gente precisa dela para poder evoluir e poder atingir essa perfeição, né? Porque a nossa destinação é a perfeição, né? Sede perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu. Isso através dos tempos, através do esforço, através do estudo, através do aprendizado, através da conquista da sabedoria, nós vamos atingir esse nosso bem-estar, né? A Léa, já falei isso, né? Que a Léa comentou aqui que a gente pode não estar com Deus, mas Deus está sempre com a gente. É verdade, né? Vou falar disso também aqui. Então, sempre temos ao nosso dispor os recursos necessários para esse processo evolutivo, para esse processo de crescimento. O universo está sempre conspirando a nosso favor. Deus não nos abandona em nenhuma situação. Eu vou pedir para o Carlos, quando ele editar essa live aqui, para ele colocar um chamado de atenção, buscar esse vídeo, Deus não abandona. Deve estar aí no canal, depois eu mando para você, Carlos, aí, se você não conseguir achar, eu mando para você. Deus não abandona. Deus nunca nos abandona, mas é preciso a gente estar sempre alerta e obediente para poder atingir essa questão. Mas é preciso também que a gente entenda o que é humildade. Humildade não é falar baixinho, andar de cabeça baixa. Humildade está relacionada já está no canal. Então, já disse que já está no canal isso aí. Então, mas faz um chamado de atenção nesse vídeo aqui, Carlos, para as pessoas irem lá, botando lá foi o ar no dia 11 de fevereiro. Então tá bom, pronto. Aí no dia 11 de fevereiro, se vocês forem maratonar aí, vão achar esse Deus não abandona. Vocês vão ver isso lá, que eu falo exatamente sobre essa questão de Deus estar sempre ao nosso lado. Então, humildade não é falar baixinho, andar de cabeça baixa. E arrependimento não é remorso, precisa ficar com remorso permanente. O remorso você pode ter até um remorso rápido. O remorso ajuda a gente a reconstruir o caminho. Mas se você ficar remoendo o remorso, ele é um pior companheiro que você pode ter. Porque ele vai te deprimir e vai fazer você ficar doente também. Então você não tem que ter remorso, você tem que ter arrependimento.
E arrependimento é dizer assim, bom, eu fiz errado, vou voltar lá onde eu fiz errado, vou tentar consertar. Como a gente faz um texto do WhatsApp, a gente não errou a coisa, a gente vai lá, clica nos 3 pontinhos, vai aparecer lá três opções, uma é editar, você aperta em editar, aí aparece o texto para você, você muda o texto, a palavra que está aí errada, ou troca a palavra, e clica em cima, pronto, volta, você consertou, voltou atrás, quer dizer, então, o arrependimento é voltar atrás para refazer o caminho de volta, isso aqui é. Agora, a humildade é o conhecimento que você tem que ter daquilo que você pode, do que você tem condição de fazer e daquilo que você não tem condição. Há coisas que a gente não dá para a gente fazer, tem que passar para outro. E há coisa que a gente tem condição de fazer, que a gente deve fazer. Então, quando a gente tem essa noção plena do que a gente pode, do que a gente não pode, a gente está conquistando a humildade. Humildade é exatamente isso. Jesus era humilde porque ele dizia assim, eu e o Pai somos um. Poderoso isso. Mas ao mesmo tempo ele dizia assim, só o Pai sabe, eu não sei, isso eu não sei. Quando perguntava alguma coisa para ele, ele dizia assim, só o Pai que está nos céus é que sabe. Quando será esse dia, Senhor? Só o Pai que está nos céus é que sabe. Então ele tinha plena consciência do que ele podia e do que ele não podia. Então, isso chama-se humildade. Humildade é isso. Então, essa é a humildade. E arrependimento é voltar atrás para reconstruir o que ficou lá. Então, na parábola do filho mais moço, que sai de casa e destrói o patrimônio que ele recebeu, ele erra fragorosamente, e ao fim de um tempo, e vítima dos equívocos que ele tinha cometido, ele começa a sofrer fome e outras carências, começa a passar dificuldade. Ele aí se arrepende, poxa, eu fiz uma bobagem. E aí diz assim, bom, agora eu tenho que voltar atrás. Como voltar atrás? Vou procurar meu pai, e lá eu estou passando fome aqui, lá não tem comida. Eu vou pedir meu pai para me admitir como um operário dele, como funcionário. Os funcionários dele comem, eu aqui não estou conseguindo comer. E o pai o recebe com todas as honras, dá uma capa, dá um anel, dá sandálias nos pés, trata ele como se ele fosse verdadeiramente seu filho, não como seu empregado. E aí, não quer dizer que trata o empregado pior que o filho, mas o filho é tratado especialmente. Isso a gente sabe que é assim, né? Então, esse empreender o retorno, a volta, se bem observarmos, é um comportamento linear. Porque na parábola mostra que ele foi, gastou tudo, perdeu tudo, ficou pobre, ficou passando fome, tal, aí já arrependeu e voltou. Não é assim que acontece na vida prática. Na prática, dificilmente ocorre assim. A gente tem altos e baixos, sobe e desce, sobe e desce. A gente leva, às vezes, muito tempo, né? Na vida real, nós costumamos insistir muito tempo no equívoco. O equívoco que nós cometemos, a gente fica... às vezes são coisas que a gente gosta de fazer, então a gente fica preso naquilo ali, né? E a nossa natureza se acostuma a viver no vício. Por quê? Porque acostuma a viver de forma empoderada. Às vezes, séculos, encarnações repetidas, até que o cansaço do erro, a saturação do prazer desmedido e os sofrimentos que a gente tem, que nos advertem, começa a nos incomodar. E aí nós temos levado a cair em si, né? E o que é cair em si? Cair em si, conforme diz a parábola fala assim, e ele caiu em si. Quando ele caiu em si, quando ele estava já passando uma necessidade danada. Ou seja, o que aconteceu com ele? Despertou a consciência. Por isso que esse canal chama Despertando a Consciência. Vou pedir ao Carlos agora para colocar aqui umas telas que falam do despertar da consciência. Eu vou dar 12 itens para vocês anotarem em telas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, para a gente encerrar o nosso assunto de hoje. Aí está vindo aí o primeiro, que são as leis que eu botei aqui como as leis da felicidade. O que é isso? Primeiro, contemplar o belo. Olhar as coisas belas que a vida tem.
Segundo, dormir bem, para que o corpo repouse, repousar o corpo. O terceiro é surpreender a si próprio, fazer alguma coisa que você próprio fique surpreso. Por exemplo, ontem a moça não podia me pagar, não tinha... Eu vi, não, minha filha, fica tranquila, você não vai me pagar nada, vou te dar tudo aqui, como se você estivesse me pagando, vai para casa, vai dar tudo certo. Quando ela me ligou mais à tarde, à noite, que passou uma mensagem dizendo que tinha resolvido, eu fiquei muito feliz, uma surpresa que eu fiz para mim mesmo, surpreender a mim mesmo, ir para a cozinha para fazer um prato diferente, uma comida diferente para oferecer para sua família. Há muitas maneiras de se surpreender a si próprio, programar uma viagem, programar um passeio, programar alguma coisa que seja diferente, né? Alimentar-se com sabedoria e se exercitar também com sabedoria. Alimentar-se com sabedoria, não comer só as coisas que são agradáveis, que são saborosas, mas as coisas que fazem bem. Não vai comprar no mercado só o que é a promoção, porque às vezes o que é a promoção não é o que vai te fazer melhor, não vai te ajudar tanto. Então você tem que procurar fazer aquilo que é bom e não aquilo que agrada, às vezes o paladar, que agrada os olhos, que agrada o conforto. Às vezes a gente é obrigado a comer uma coisa que não é. Tem gente que não gosta de comer fígado de boi, não come carne, por exemplo, tudo bem. Mas quem come, né, quem come alimento animal, deveria comer fígado pelo menos uma vez no mês. Por quê? Porque tem vitamina A, tem uma porção de substâncias nutritivas que as outras comidas não têm e que são necessárias para o alimento, para o corpo. Nós ainda estamos numa fase que precisamos de determinados nutrientes. Então, alimentar-se com sabedoria e exercitar-se também com sabedoria. Eu, por exemplo, não faço academia, mas faço serviço de casa, me abaixo, lavo roupa, esfrego, uso meus braços para fazer movimento. Tudo isso ajuda você a fazer uma espécie de academia caseira. O Divaldo Pereira Franco costumava dizer que você pegar uma cesta básica, botar nas costas e subir o morro para entregar para uma família pobre, pode ser uma grande academia. Você não precisa ir para a academia, você se exercita levando uma cesta básica para um pobre. Isso era o Divaldo Franco que falava, não sou eu que estou falando. O quinto, cuidar das emoções com amorosidade. Tenha sempre amor no coração, faça tudo com amor, né? Vá com calma, cuida de você. A primeira pessoa que você tem que perdoar, nós devemos perdoar todos, mas a primeira pessoa que a gente tem que perdoar é a gente mesmo. As pessoas não perdoam nem a si própria, como é que ela vai perdoar o próximo? Perdoa a seu próximo como a ti mesmo. Não é isso que Jesus mandou? Então, tem que fazer isso. Então, contemplar o belo, dormir bem, repousar o corpo, surpreender-se a si próprio, alimentar e se exercitar com sabedoria, cuidar das emoções com amorosidade. Vamos ver o sexto, passa outro, Carlos, para a gente encontrar o sexto aí. Vamos ver, o sexto é cuidar e fiscalizar os pensamentos. Cuidar, o sétimo, os pensamentos são fundamentais, porque você com o pensamento, a primeiro é o pensamento. Então, pensamento, palavras e atos. É a sequência. Se você não fiscaliza o seu pensamento, aqueles pensamentos mais recônditos, aqueles pensamentos mais profundos, esse é que a gente tem que cuidar com muito carinho. E cuidar com carinho dos ninhos da memória. Cuidar da sua memória. A memória é uma coisa muito importante, porque é muito triste a gente perder a memória. Ficar, por exemplo, um rapaz que ele procura... Aliás, não sei se tem até um artista aí, eu acho que foi um cantor que estava dizendo que ele já está com certa idade também, mas a mãe dele está bem mais velhinha, e ele chega para a mãe dele e fala assim, ele chega perto da mãe, a mãe pergunta assim, quem é você? Aí ele fala, sou eu, mamãe, eu não sei quem é você. Ela não conhece mais ele, quer dizer, é uma coisa dolorosa, né, isso, muito triste. Então, procurar cuidar com carinho dos ninhos da memória. 8, entender que a vida é um perde-ganha. Você nem sempre pode estar ganhando, mas sempre o saldo vai ser favorável. Sempre você vai levar
Mas tudo que você fizer, mesmo quando você perde alguma coisa, às vezes você está ganhando outra coisa em cima daquilo que você não prestou atenção. Não vamos fazer as coisas sempre com intenção de ganhar, sempre tirar lucro das coisas, mas compreender que não existe perder na vida. A vida sempre é ganhar, nós estamos sempre ganhando, mesmo quando nós perdemos. Eu dizia para minha mãe, assim, mamãe, perdoa, diz para a pessoa, pede perdão. Mas não fui eu que fiz, quem fez o erro foi ele, eu não vou fazer, não vou pedir. Mamãe, pede perdão, porque se você não foi você, todo mundo vai saber que não foi você, mas você pede perdão, não custa nada. Então eu costumo muito fazer isso. A pessoa está me fazendo uma porção de coisas erradas contra mim, eu vou lá e peço perdão para ela, porque não estou entendendo o que está acontecendo, então, desculpe, me perdoa, eu não sei por que eu fiz. A pessoa às vezes fica até sem graça, porque ela vai perceber que é ela que está fazendo a coisa que não é correta. Mas não custa nada pedir perdão. Está sempre pedindo perdão, e está sempre perdoando o outro e pedindo perdão, né? Procurar sempre construir, empreender, criar sempre, criar alguma coisa nova, fazer alguma coisa nova toda hora, criar alguma coisa diferente. E 10º, desenvolver a inteligência global, especialmente a inteligência espiritual. Esses 10 itens são itens trazidos pelo grande neurocientista Augusto Cury. E eu acrescentei mais 2 aqui, que é o 11 e o 12, que diz que não se afastar da casa do pai, que está de acordo com aquilo que nós acabamos de falar aqui. Não tente não se afastar da casa do pai. Mas como isso pode acontecer, e aí vem o 12, se acontecer de você ficar longe da casa do pai, fica atento para retornar assim que for possível. Porque a vida é quedas, a gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Quando a gente cair, a gente não pode ficar caído e chorando, lastimando. Caiu, sacode a poeira, levanta, dá a volta por cima e vai adiante, como diz a letra do samba, né? É muito comum, a queda é inexorável, vamos sempre ter quedas, mas caímos, vamos levantar e vamos seguir em frente, vamos continuar a nossa tarefa. Essa é a nossa mensagem de hoje. Eu espero que tenha sido útil para vocês e que vocês tenham um bom final de semana, com muita paz, e que Jesus abençoe a cada um de nós nas nossas andanças e no nosso processo evolutivo, que a gente aprenda a ter humildade e aprenda a ter o arrependimento verdadeiro, que é a reconstrução do caminho que às vezes cometemos equívocos. Muita paz.